Então, para a gente Não, entrar na playlist, vamos responder o Dan ali? O que não, será quem que levou o responde, Bob para o conservadorismo? quero ver o que diz antes o reacionário ali do Márcio Grings. Vamos lá, o que levou a... Eu ia dizer que essa tua escolha tem um lance ainda. Tu leva um bônus track, é o The Band, né, cara? Pô, é uma banda, a melhor banda americana que é canadense, né, cara? Pô, isso é sensacional, né, cara? Pô, Melhor banda enfim, americana que é canadense, ótimo é isso, é canadense. verdade. Eu sou muito fã do Band, eu sou muito fã dessa época em Woodstock ali que eles tiveram, que eles estavam na Big Pink, essa história do Dylan compor ali, ir de manhã cedo, o Rick Danko passa um café. De manhã cedo, meio-dia, né? De manhã cedo, meio-dia. É meio-dia. Sério, isso aí também é demais. Esse é um dos filmes da minha vida. Isso é maravilhoso. É mesmo, é um dos filmes da minha vida também. Cara, o que levou o Dylan ao conservadorismo é o seguinte, ele... Primeiro, cara, que é o seguinte, ele nunca foi politizado nesse jeito partidário que se acham que ele foi, né? Ele nunca foi de vez em quando eu brinco, o Bob Dylan foi de esquerda, durante meia hora em maio de 64, da 1 da tarde, em 24 de maio de 64, da 1 da tarde às 15 para as 2, ele foi de esquerda, né? E aí ele fez My Back Pages, que é a música que ele rompe com o PT, né? Porque aquilo é o PT, falando sério, ele rompeu com o PT. O PT de lá infernizou ele, a New Left infernizou, exigia posicionamentos dele, enquanto que os posicionamentos dele sempre foram transcendentes. Nunca foi partidário, nunca, né? É que o mundo era muito em preto e branco, como de certa forma agora voltou a ser aqui no Brasil, né? É óbvio que ele seria contra o Bozo, que ele vomita, é óbvio que ele está a favor do Renan Calheiros hoje, o Bob Dylan, né? Porque contra essa excrescência vale qualquer coisa, né? E é óbvio que ele era contra o Trump, é óbvio que ele odiava o Nixon, é óbvio, aliás, só o Neil Young que não odiava o Nixon, né? Fez aquela música incrível com pena do Nixon, né? Ele odiava, mas fez uma música com pena. Love's a Rose, que é maravilhosa a música, inclusive. Incrível. E, aliás, vamos abrir um parênteses, né? Tu lembra quando pintou aquela história de que o Neil Young era a favor do Ronald Reagan? Eu morava nos Estados Unidos. Eu abri o jornal Village Voice, e o Village Voice tinha feito, aliás, é uma ideia deliciosa, né? O obituário do Neil Young, que era assim, morreu hoje o cantor Neil Young, e contava tudo que ele tinha feito. Nasceu no Canadá, porque disseram que ele tinha votado no Ronald Reagan. E durante anos ele não desmentiu. E aí, agora, recentemente, faz uns 4 anos, que ele contou a história. Ele estava num trailer dele, uma entrevista com um repórter escroto, que abundam, né? E o cara disse assim, você que é contra o Ronald Reagan? Ele disse assim, peraí, como é que eu sou contra? Por que tu está dizendo que eu sou contra o Ronald Reagan? O cara disse, porque é óbvio que você é contra o Ronald Reagan, o Neil Young. Por que é óbvio que eu sou contra o Ronald? O que tu sabe de mim? Ele disse, não, eu não sou contra o Ronald Reagan. Quem sabe se eu não votei no Ronald Reagan? Que era pegando no pé. Aí o cara publicou, Neil Young vota no Ronald Reagan. E ele tinha lançado aquele disco Old Ways, lembra? De country, tinha brigado com a gravadora do Geffen, aquela história toda. E virou, e o Village Voice enterrou ele, que tem um lado que é maravilhoso, né? Enterrou. Morreu hoje. E o tio morreu o Neil Young. Não morreu, era uma pegadinha. E eu fui num show dele, cara, maravilhoso, que ele tocou Down by the River, inclusive, né? Maravilhoso, na Flórida. Eu tinha ido ver o Bruce Springsteen com a turnê Born in USA, no Orange Bowl, que é um estádio de beisebol gigante, que vendeu os 2 dias, era um só dia, 76 mil ingressos, tá? Que venderam em 1 hora. E aí eles abriram para o segundo show, porque lotou o primeiro em 1 hora. Eu voltei para a fila, comprei o segundo. Então eu vi 2 shows do Bruce Springsteen para 76 mil pessoas. E 3 dias depois, eu li no jornal, naquela coluneta, que o Neil Young estava tocando no Opinião. Tipo, sabe, o Bruce Springsteen lotou o Beira Bosta ali, lotou a arena, e depois o Neil Young saiu na coluneta. Eu digo, não, deve ser outro Neil Young, esse aqui deve ser o New Old, não era o Neil Young. Eu fui lá, ainda meio que vazio, sabe? Porque tinham enterrado o Neil Young. O Bob Dylan afrontou esses caras muito mais que o Neil Young. Então, talvez, mesmo o Márcio sendo especialista, eu não sei se ele sabe de uma passagem que um cara, que é muito parecido, um cara chegou e disse assim, um repórter, você que é contra a guerra do Vietnã? E o Bob Dylan disse assim, mas quem é que disse que eu sou contra a guerra do Vietnã?
Daí o cara disse, óbvio que você é contra a guerra do Vietnã, tem milhões de músicas suas contra a guerra e tal. Ele disse, mas tem alguma música minha contra a guerra do Vietnã? Óbvio que tinha, mas não tinha. Bom, só, peraí, vou ter que abrir um outro parênteses. Ele chegou uma vez e disse assim, não tem nenhuma música biográfica minha, autobiográfica. Aí o repórter disse, mas e Sara? Ele disse, não, é outra Sara. Então, não é a Sara que tu tá pensando. Então, o conservadorismo do Bob Dylan, parece, primeiro, que ele é um cara maluco, atormentado, nós estamos em AM, ele está em FM, se a gente consegue sintonizar em FM, ele volta para o AM, né? Se a gente está em VHS, ele tem uma tique, né? Então, chega umas horas que, quando ele é pressionado, ele vai tomando posições contrárias que às vezes levam ele. Mas ele sempre teve um lado meio, não vou dizer reacionário, cara, é ridículo, mas ele sempre ficou de cara de ser assim, o profeta da geração, né? Tantas vezes ele reclamou disso. E daí, cara, isso acabou conduzindo em alguns momentos a um lance mais reacionário. Fora que os Estados Unidos têm uma pegada reacionária do caralho também, né? Vamos combinar. E mesmo pessoas maravilhosas, que nem o Thoreau, o Emerson, o próprio Herman Melville, sabe? Na sua luta, no seu combate ao establishment, às vezes acabaram tomando posições meio reacionárias, entendeu? Verdade. Então, expliquei, chega, fim. Não, é verdade. Vamos entrar na playlist. Vai, Márcio. Antes eu queria dizer o seguinte, claro. Eu acho que a consciência política do Dylan, na verdade, ele também ele teve algumas introduções bacanas, como, por exemplo, com a Suzy Rotolo, com a Ron Baez, com duas mulheres que, de alguma forma, emprestaram essa consciência política, que, de alguma forma, ele não tomou, ele não foi o protagonista, mas ele, como a esponja que ele sempre foi, ele acabou, de alguma forma, entendendo algumas coisas e compondo canções que foram músicas que foram importantes para aquele período e que foram músicas panfletárias ou políticas, entre aspas, mas que ele nunca assumiu aquele cetro. Eu não sou um cantor de protesto. Nunca. Isso ele nunca disse, né? Nunca. Então eu acho que, na verdade, o Dylan... Não, o que foi? Não, he ain't me, baby. Não sou eu, o cara que tu tá pensando. I'm not there. Eu não tô lá. Eu sou outro. Quando o Márcio não sou quem tu tá pensando. Quando o Márcio começou a falar, eu lembrei disso. É exatamente isso. Só queria mandar um abração pro meu amigo Silvio Bopré, lá de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Ele está me comparando ao Peninha e ao Márcio. O Márcio e o Peninha são dois gigantes. Eu sou um aspirante a isso. Olha, eu acho que nem isso ainda, cara. O Peninha, fica quieto. Eu te muto aqui, o canal é meu, tá?